Eu saúdo a todos os ouvintes na paz do Senhor Jesus. O texto bíblico para a mensagem de hoje está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 8 ao 9, aonde fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe, meu querido, nós estamos numa série de mensagens que falam sobre Elias e Eliseu. E hoje nós vamos falar de um homem de Deus em depressão. O que, irmã? É isso mesmo. Sabe, os conflitos de Elias o levaram a enfrentar um período de depressão e tristeza. Mas o Senhor o ajudou a superá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Elias era um homem espiritual, um homem sentimental, um homem em fuga, um homem em isolamento. Elias, um homem em autocomiseração, mas também Elias, um homem sobre os cuidados divinos. E para que o amado ouvinte entenda um pouco sobre essa trajetória da vida de Elias, eu vou convidá-lo a meditar comigo lá em 1 Reis, no capítulo 19, do verso 2 ao versículo 8. Vou ter que ler alguns versículos para que o irmão entenda melhor o que aconteceu, sabe, com Elias, à luz da palavra. A palavra de Deus fala assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com uma força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, meu amado ouvinte, muitas vezes ficamos tão fascinados com o registro bíblico sobre homens e mulheres de Deus, que acabamos esquecendo que todos eram humanos. Sabe, meu amado, passamos a enxergá-lo como um herói, e como tal acreditamos que eles não tinham falhas. E todavia a Escritura mostra os homens de Deus como de fato homens fiéis, vigorosos, determinados, corajosos e ousados, mas ainda assim humanos, como Elias. Sabe, com Elias também foi assim. Ele foi um profeta que deixou seu legado na história bíblica, como um gigante espiritual, um servo de Deus, de profunda convicção espiritual, sabe, consciente da sua missão profética. E por causa disso enfrentou soberbos,
sabe, falsos profetas. O coração de um povo dividido. Isso deixou uma sobrecarga sobre ele. E foi isso que fez aflorar, sabe, na vida do profeta de Tisbe, todo o seu lado humano, frágil, carente e necessitado da ajuda divina. Deixa eu dizer uma coisa para você, Elias era um homem espiritual. E vários fatos narrados na Escritura atestam essa verdade, meu querido. Primeiramente, nós vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus. E que conforme a palavra, ele fala lá em 1 Reis 18, 36. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Em segundo lugar, o profeta de Tisbe possuía uma profunda vida devocional, meu querido ouvinte. Sabe, ele era um homem de coração puro, oração. Somente uma pessoa disposta a orar e a orar. Você pode acreditar, essa pessoa tem um coração voltado para Deus. Ele era um homem de oração. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, isso está lá em 1 Reis 18, 42 ao 43. Sabe, meu amado ouvinte, Elias conhecia os infinitos recursos da oração. Mas Elias não era apenas um homem espiritual, ele também era sentimental. Sabe, querido, o apóstolo Tiago afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu ao Senhor que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Você vê isso lá em Tiago 5,17. Tiago diz 2 coisas importantes. Aliás, importantíssimas. Sobre Elias, que nós parecemos esquecer. Primeiramente, ele era um homem. Elias foi um gigante espiritual, mas era um homem, não um anjo. Em segundo lugar, Elias possuía as mesmas paixões. Elias não era apenas espiritual, era também sentimental. Alegrava-se, mas também entristecia. Sabe, o que talvez, meu querido ouvinte, distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquinava seus sentimentos, ele os punha para fora. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, narra a fantástica história que o profeta Elias obtivera sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração do seu servo, enviando fogo do céu, a resposta de suas orações. Depois você medita lá em 1 Reis 18, 38. O que Elias esperava, meu amado ouvinte, em resposta a esse avivamento, era um total quebrantamento do seu povo, incluindo a casa real. Só que, meu amado ouvinte, o avivamento não alcançou as proporções que ele desejava. A casa de Acabe ficou insensível. Jezabel mandou dizer a Elias, em tom de ameaça: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os gigantes também possuem os seus momentos de fraqueza. Como dizia o amado Josué Gonçalves, lá em 1 Reis 19:2, fala: parece que a vitória havia
convertido em derrota. E sem dúvida, amado ouvinte, Elias havia ficado decepcionado, não com o seu Deus, mas com o príncipe desse povo. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Diante da ameaça de morte, sentenciada pela rainha Jezabel, a reação de Elias foi imediata. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, foi-se e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Você medita isso lá em 1 Reis 19, no verso 3. Veja que nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre Elias, mas eu tenho trazido os versículos, os capítulos à luz da palavra. Por isso que preste atenção, meu amado ouvinte, que o Senhor vai falar de maneira grandiosa em seu coração. Sabe, Elias teve medo e fugiu. Ele fugiu, meu querido, o homem que havia, sabe, confrontado Acabe e os falsos profetas de Baal e Acera. Agora fugia tremendo, com medo de morrer pelas mãos de uma mulher. Nós não devemos esquecer que Elias era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Não esqueça do que fala lá em Tiago 17, que eu falei ainda agora. Não esqueça que os gigantes possuem os seus momentos de fraqueza. Não há dúvida que aqui os sentimentos falam mais alto do que a fé. Essa fuga e esse isolamento que traz o texto, lá em 1 Reis 19. Sabe, o homem de Deus que havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotente diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu, meu amado ouvinte, sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Humanamente falando, sabe, era ficar e morrer. Devemos observar que Deus não o recriminou. Não recriminou Elias por isso. Nós também não devemos fazê-lo. Por outro lado, deixa eu dizer uma coisa para você. Elias não apenas fugiu, ele também se isolou. E ele se foi ao deserto. Fala em 1 Reis 19, 4, no verso 4. Sabe, essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ela busca o isolamento. Somos seres sociais. E como tais, não podemos viver no isolamento. Autopiedade e desejo de morrer. Vemos ainda a marca do comportamento depressivo do profeta na sua atitude de autopiedade. Sabe? Um termo, um sinônimo para a autocomiseração. Elias achava que somente ele ficava como um servo fiel ao Senhor. Eu fiquei só. 1 Reis 19, 10. Ele achava ainda que todos haviam apostatado ou abandonado a fé. Não havia mais fiéis, somente ele. Como o texto deixa bem claro, meu amado ouvinte. Isso era, sabe, ver a realidade de forma distorcida. Deus possuía ainda os seus 7.000. Medite lá em 1 Reis 19, no verso 18. Mas Elias foi mais além. Ele agora queria morrer e pediu em seu ânimo a morte. Como nós lemos no início, lá no 1 Reis 19, no verso 4. Sabe, os psicólogos eles observam que este é o sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Ela perde o encanto pela vida. Elias, portanto, precisava urgentemente da ajuda do Senhor. Aí o mais lindo é que vem o socorro divino.
Sabe, a provisão física, o socorro do Senhor chegou até o profeta na forma de provisão. Provisão física e material. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te, come. Você vê isso lá em 1 Reis 19, no verso 5. Os psicólogos veem aqui um dos sintomas da depressão de Elias. Aí na tendência ou alteração dos hábitos alimentares. Sabe, nesse estado a pessoa pede, não quer comer, ela não come. Como também pode possuir um apetite exagerado. Em ambos os casos, meu amado ouvinte, é necessário o auxílio de terceiros. No caso do profeta, o anjo do Senhor é quem o auxilia, providenciando-lhe alimento. Ele precisava alimentar-se e Deus fez com que isso fosse providenciado. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Olha a provisão espiritual chegando. Sabe, Elias alimentou-se de pão e água. Sabe, meu querido ouvinte, todavia, a forma e o instrumento usado por Deus para fazê-lo chegar até o profeta era natureza espiritual. Como já vimos, o texto sagrado diz que o anjo do Senhor foi quem providenciou aqueles viveres para o profeta. 1 Reis 19, versos 5 e 6. Mas não foi apenas um anjo que prestou auxílio ao profeta, foi o próprio Deus a quem Elias servia. Sabe, o conduziu durante todo o tempo. A própria ida de Elias ao Monte Horebe faz parte dessa terapia. Sabe, meu querido ouvinte, ali Elias seria revitalizado, não apenas na tua vida espiritual, mas também na sua vida emocional. Que coisa maravilhosa! Medite lá em 1 Reis 19, 8. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Os homens de Deus também, sabe, que estão em conflito, que padecem. A minha oração neste dia é para que o Senhor chegue tocando o teu coração. Medite na luz da palavra do Senhor Jesus. Que Ele seja a tua força, tua fortaleza, o teu socorro bem presente. No momento de angústia, em todos os momentos de sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor fez-se presente nas horas conflituosas da vida de Elias e o ajudou. Deus é o nosso refúgio, meu querido ouvinte. É nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, não esqueça disso. E Ele te ama de maneira grandiosa. Que Jesus vos abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Altíssimo.